Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Tá difícil, né, gente? Mas nós vamos vencer essa fase, pode ter certeza. Gente, hoje nós vamos falar sobre a conjuração baiana. O que foi a conjuração baiana? Lembrando que na aula passada nós falamos, né, se você olhar aí no meu canal, nós falamos sobre a Inconfidência Mineira. A Inconfidência Mineira ocorreu em 1789, né, praticamente o mesmo ano da Revolução Francesa, e foi até 1700, né, acabou praticamente com a decapitação, né, o enforcamento de Tiradentes, 1792. Tá? A diferença da Inconfidência Mineira para a Conjuração Baiana é que lá na Inconfidência Mineira foi um movimento que já se falava sobre separar o Brasil politicamente, né, de Portugal, ou seja, já se falava numa emancipação política, que seria a independência, mas foi um movimento de elite. Por que de elite? Porque quem participou era só gente da mufufa, né? Eram donos de minas, intelectuais famosos, escritores, fazendeiros, negociante de pedras, então só gente da mufufa. O único pobre pagou o pato, alguém tinha que pagar o pato, alguém tinha que ser o bode expiatório. O bode expiatório, lembrando, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes, que teve um julgamento sumário e foi condenado à forca lá no Rio de Janeiro. Corpo esquartejado e trazido para a Vila Rica, hoje atual Ouro Preto, né, para servir aí de exemplo. Então, gente, a diferença da conjuração baiana, da Inconfidência Mineira para a conjuração baiana é que Inconfidência Mineira não teve participação popular. A conjuração baiana também vai ter um caráter separatista, mas é feita por populares. Beleza? Então vamos lá. Gente, a conjuração baiana foi uma revolta de caráter separatista, como eu falei, popular. Ocorreu na cidade de Salvador, na capitania da Bahia, em 1798. Quais eram os principais objetivos? Fim do pacto colonial. O que significa isso? Acabar com aquele monopólio, com aquela exclusividade que Portugal tinha em relação à sua colônia, aqui no Brasil, né? O Portugal praticamente obrigava o Brasil a só fazer comércio com o próprio Portugal. Então não podia fazer comércio com mais ninguém, né? A questão do pacto colonial. Mas não era um pacto, estava bom para Portugal, mas estava péssimo para o Brasil. Mas eles falavam isso que era um pacto. Falava-se já da república, ou seja, acabar com o regime monárquico, né? Com a questão do absolutismo. Como eu acabei de falar, a liberdade comercial, tanto no mercado interno como no externo, e principalmente, lembrando, os dois movimentos, Inconfidência Mineira e Conjuração Baiana, tiveram como inspiração a própria Revolução Francesa e principalmente os ideais do iluminismo, né? Liberdade, igualdade e fraternidade. Então, aqui, pegando o gancho do iluminismo, eles queriam a liberdade e a igualdade entre as pessoas. E, principalmente, falavam do fim da escravidão. Isso, gente, finalzinho do século XVIII. E uma outra coisa bastante interessante, que eles também se sentiam muito discriminados, lógico, né, gente? E pediam o fim dessa discriminação racial. Gente, isso, finalzinho do século XVIII. Você está aí na sua casa, você está me vendo? Pensa hoje, pleno século XXI, Brasil. Isso acabou? Não, infelizmente, gente. O que a gente está vendo é um retrocesso. A gente parece que nós estamos voltando. Ao invés da gente evoluir, nós estamos andando para trás, naquilo que há de pior. Né? E a discriminação é uma delas, seja ela qual for. Então, ele já falava um pouquinho dessa questão da discriminação, né? Da questão do racismo. Vocês vejam bem. Século XVIII, nós estamos em pleno século XXI e não mudou nada. A conjuração baiana ela foi chamada de Inconfidência Baiana. Né? Teve um caráter separatista, ocorreu lá na Bahia, em Salvador, e também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates. Por quê? Porque a grande maioria dos membros que participaram exerciam a profissão de alfaiates. Agora, isso aqui, pessoal, super importante. Diferente da Inconfidência Mineira, né, que foi em 1789, o movimento baiano possuía caráter popular. Por quê popular? Porque a maioria que participou eram escravos, negros livres, mulatos, brancos pobres, mestiços, que exerciam as mais variadas profissões, principalmente a de alfaiates, certo?
Vamos ver aqui, gente, as causas, o que levou a essa revolta. Primeiro, a mudança da capital do Brasil, né, de Salvador para o Rio de Janeiro, em 1763. Quem ordenou foi, na época, o sucessor do Dom João V, que era o Dom José I, rei de Portugal. Então, ele obrigou, né, falou, ó, vamos mudar a capital do Brasil, da nossa colônia, Brasil, de Salvador para o Rio de Janeiro. Por quê? Gente, a cidade de Salvador era conhecida como uma cidade moderna e favorável para que fosse uma capital. Então, não era porque a cidade era ruim. Só que essa mudança ela se deu por causa da descoberta de ouro das Minas Gerais. Então, como eles sabiam, né, Portugal sabia da questão do contrabando e etc., eles buscaram uma capital que fosse próxima das Minas Gerais. Então, no caso, Rio de Janeiro. Foi por isso que a capital foi para lá. Com essa mudança, gente, a população vai sofrer, porque vai vir impostos, aumento de preços de alimentos e a falta de alimentos. Então, a situação da população, principalmente essa de baixa renda, né, vamos assim dizer, os populares, era de extrema miséria, uma situação de sobrevivência terrível, já estavam passando fome. E o povo também não estava nem um pouco satisfeito com o governo de Portugal. Então, eles já queriam mesmo, já falava mesmo em fazer com que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, isso ficou com mais força ainda nessa questão dessa rebelião. Quais foram as inspirações? Independência dos Estados Unidos, 1776, a independência do Haiti, Revolução Francesa, 1789. Então, tudo isso aqui acabou influenciando os líderes dessa rebelião, né? Então, essas ideias de liberdade, igualdade, bateu, né? Foi assim, encaixou bonitinho com uma pequena parcela da população. Vamos ver aqui quem foram os principais líderes. Os alfaiates João de Deus do Nascimento, Manuel Faustino, médico Cipriano Barata, esse aqui era um intelectual, mas era uma pessoa bacana, porque ele era conhecido como médico dos pobres. Ele né, exercia a profissão para os pobres. E também um revolucionário. Os soldados Lucas Dantas de Amorim e Luiz Gonzaga das Virgens, o farmacêutico João Ladislau e o professor Francisco Barreto. Então, esses aqui eram considerados os cabeças do movimento revolucionário. Vamos ver como é que vai acabar. Denúncia. O governador da Bahia, Dom Fernando José de Portugal e Castro, recebeu uma denúncia feita por um cara chamado X9, dedo duro, Carlos Baltazar, de que os conspiradores estariam reunidos no dia 25 de agosto, lá no local aberto, muito legal em Salvador, que chama, aqui é Campo de Dique, hoje chama Dique do Tororó, que é um lugar belíssimo, né? Foi restaurado, é tipo um parque, assim, um lugar muito bonito. Então, assim que o governador da Bahia recebeu a denúncia, o coronel Teotônio de Souza foi encarregado de ir lá e flagrá-los. 49 pessoas foram presas, entre elas 3 mulheres, 9 escravos, porém a grande maioria era composta desse pessoal, alfaiates, barbeiros, soldados e pequenos comerciantes. Então vamos ver agora o que eles fizeram. Lá, o Tiradentes, todo mundo lá sabe, foi enforcado e teve o corpo esquartejado, um só. Né? Porque lá na época do julgamento, a Maria Louca, que era a rainha de Portugal, mãe de Dom João VI, na época da Inconfidência Mineira, ela depois trocou a pena do pessoal mais rico. Eles iam ficar presos, depois ela mandou todo mundo para o exílio, para o degredo. Eles foram para Moçambique, as colônias portuguesas lá na África. Só que a maioria tinha din-din, não afetou em nada. E o único que dançou foi Tiradentes. Então, Manuel Faustino, João de Deus, Luiz Gonzaga, Lucas Dantas foram enforcados e esquartejados. As partes de seus corpos foram espalhadas pela cidade, né, na entrada de Salvador, nos lugares públicos, nos lugares de maior movimento. Para quê? Para mostrar a autoridade de Portugal, né, do governo português, e reprimir, tipo assim, nós já fizemos isso com o Tiradentes, estamos fazendo com esses aqui também, vamos acabar com essa palhaçada, senão quem começar aí qualquer outra rebelião vai ter esse fim. Então, pessoal, aqui a gente finaliza essas duas principais
revoltas que ocorreram nesse período, né, no finalzinho do século XVIII, que foram as duas primeiras que falavam já da independência, de fazer com que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Tá certo? Espero que vocês tenham entendido bem, uma aula curtinha para ficar bem fácil aí para vocês, tá bom? Então a gente se encontra aí na nossa próxima aula. Fiquem com Deus. Um beijo, até a próxima.